pronto não é um estado, uma condição, é uma decisão. Porque se você, na verdade, esperar para estar pronto, Você nunca vai estar, é verdade. ou quando tiver, já perdeu o time, já É. passou. Né? Então, é mais você decidir, estou pronto. Que seja pronto para encarar esse desafio, que eu não sei no que vai dar, mas vamos nessa, né? Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast. Aqui, onde você navega por várias histórias dos mais grandes personagens da logística, do porto, dos mais diversos modais que tem no nosso país. Hoje temos um convidado super especial, mas antes de eu apresentar ele, eu vou falar sobre os nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer. E eu estou muito feliz que você esteja conosco acompanhando mais esse episódio. Um abraço para o Léo e para o Fabiano da Oliveira Reparos, do Gerbson e da Lilian da Kairos Transportes, o Steve, a Camila e o Rodrigo Gomes da Intertrans, Pedro Assis da PGLoc, Marcelo Pousada Bastos da Videira Engenharia, Dr. Fábio Gentil da Gentil Advogados, Rafael Lima da SOC, Luizinho e Elienay da E-Professional, pessoal dos postos Portal de Santos e Delize Salgateria. Como eu estava dizendo, o nosso convidado hoje é super especial e ele atua em diversas áreas do nosso segmento. Áreas, inclusive, que nós nunca falamos aqui, então a gente tem muita coisa para aprender hoje. Seja muito bem-vindo a bordo, Gustavo Sandri, ele que é gerente comercial do Grupo Cesare e atua em diversas áreas como transporte químico, isotanques, containers na Depot C, fertilizantes, Redex, terminais ferroviários e muito mais, né? E muito mais. Seja bem-vindo. Obrigado, Emerson, pelo convite. Obrigado a todos que estão aí nos prestigiando, né? Sim. E ter esse momento aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho da história é bastante bacana, né? Eu acompanho também o podcast. Que legal. Foi interessante porque vários dos seus convidados que passaram por aqui eu conhecia, mas não conhecia tão a fundo a história deles, né? Então foi muito bacana poder saber tudo que houve antes de eu conhecê-los, né? A mesma coisa vai acontecer com eles agora que estão te acompanhando para conhecer um pouco da sua história. Você é um jovem, mas já tem uma longa história já no nosso segmento, né? Já tenho uma certa bagagem, né? Uma bagagem que envolve inclusive mudanças aí geográficas, passagem por outra empresa, além da Cesare, que é onde estou hoje. Mas a história ela começa um pouquinho mais para trás, né? Então é interessante que enquanto eu estou falando e me escutando, eu escuto falar o né no final da frase. Acho que isso já entrega um pouco Com certeza. De onde eu venho. Então, para quem não conhece, né, eu sou de Santa Catarina. Peixeiro. Peixeiro, sou nascido em Itajaí, criado em Itajaí. Meus pais naturais de Itajaí também. A família lá é bastante grande. Então, boa parte da minha história vem de lá. Eu nasci em Itajaí, cresci, estudei. Avançando um pouquinho no tempo, meu ensino médio, acho que também vale comentar, é um pouquinho diferente da grande maioria. Eu fiz num colégio interno, então não foi num colégio padrão, foi num colégio interno em Maringá. Isso não quer dizer que eu era um mau elemento, né? Não fui expulso de casa, eu fui por vontade, realmente. Já tinha amigos que tinham tido essa experiência. Mas quando você fala em colégio interno, você não saía de lá para nada ou não? Como é um funciona? Colégio onde você estuda, come e dorme no colégio. Certo. Então, é claro, ele não é algo tão restrito que você não pode sair, mas existem regras. Sim. Afinal, eu estava lá com 15 anos, né? E meus pais a centenas de quilômetros, assim como de todo mundo que estava lá. Sim. Então, ele era próximo à cidade de Maringá, no Paraná. Um município bem pequenininho, uma zona mais rural. E então, assim, tinha regras, às vezes era uma vez por mês que eu podia ir para a cidade, às vezes duas, tinha hora para sair, hora para voltar. Mas, assim, você precisava sair muito pouco, porque o colégio tem toda a estrutura que precisa. Né? É um colégio da Igreja Adventista. Sim. A Igreja Adventista tem uma rede de colégios não só no Brasil, mas no mundo. Então eu tive essa experiência lá, foi uma experiência que eu recomendo para qualquer um,
Imagino. Assim, a questão de você desenvolver convívio com outras pessoas, você tá compartilhando, inclusive o quarto, né? Porque você não tem um quarto só seu. Uhum. Então, geralmente são quatro pessoas no quarto. Tem essa questão do convívio, tem respeito à hierarquia. Ele não tem a rigorosidade de uma escola militar, Sim. né? Ele tem um olhar mais puxado para o desenvolvimento social, tem também um toque espiritual, embora nem todos os alunos sejam cristãos ou da área da religião adventista, né? Sim. Mas ele tem com certeza, esse viés também que faz parte ali da doutrina, né? Mas é uma experiência fantástica. Assim, E quantos anos? eu passei 3 anos, 3 anos no colégio em Maringá, e daí a cada 2 ou 3 meses fazia uma viagem até Itajaí para passar uma semaninha em casa, rever os pais. Mas foram 3 anos inesquecíveis lá. Não, eu imagino as amizades que você faz que você leva para a vida inteira, porque convive mais que com seus familiares, né? Nessa fase são amizades que é aquela que você carrega, né? Você Sim. com certeza deve ter amigos lá dos seus 15 aos 18 anos que você fez e lembra até hoje. Às vezes não tem aquele contato constante, mas que lembra, que tem um carinho muito grande, tem. Então, tenho vários desses e o colégio também, ele possibilita você ter amigos de todo canto do mundo. Então, claro, a maioria é brasileiro, mas hoje qualquer capital do Brasil que eu for tem amigos, às vezes nem capitais, mas outras cidades têm amigos. Se eu vou viajar a trabalho, estou perto de um, posso ligar, puxa, vamos tomar um café, vamos se encontrar, tem isso. E fora do Brasil também. Então, alguns de brasileiros que estudaram comigo e foram viajar, e outros tinha pessoas da Alemanha, pessoas da África, pessoas dos Estados Unidos que estudavam também nesse colégio. Então, tive a oportunidade de conhecer e criar amizade. Foi uma experiência ímpar aí. Cara, que legal. Que eu recomendo. Muito legal. E aí depois você voltou para Itajaí? Quase. Depois, terminou o ensino médio, né? Eu ficava naquela dúvida, o que eu vou fazer agora? Tantas opções aí de faculdade e tal. E eu nessa dúvida, pensei, quer saber? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu vou precisar do inglês para o que eu for fazer. Sim. Então, ali no finalzinho, nos últimos meses, eu tomei uma decisão que era ir para fora para aprender o inglês. Mergulhar, né, na cultura, de fato aprender. Até então, eu não tinha feito cursos extracurriculares de inglês. Tinha aquele inglês básico da escola mesmo, né? Sim. Que é uma das matérias, mas longe de fluência ou de qualquer coisa. Então, eu me formei no ensino médio ali pelo dia 14 de dezembro, mais ou menos, ou início de dezembro, e dia 30 de dezembro eu embarquei para Londres. Caramba! Fui para Londres, cheguei lá, aliás, embarquei no dia 29, cheguei no dia 30, e já passei a virada de ano lá em Londres, e o ano seguinte fiquei todo lá estudando. Para quem estava longe também. Da família, ficou mais longe ainda, né? Ficou mais longe, ficou um ano inteiro nem sem passou ver. o ano novo com a família. Nem passei o ano novo. Em partes, né? Eu esqueci de mencionar, mas a minha irmã já estava morando em Londres. Ah, tá. Então a minha mãe é mais velha do que eu sou o caçula, nós somos em 2. Então ela já morava lá, também foi uma incentivadora e ela também estudou nessa mesma escola, nesse mesmo internato. Pô, que legal. Então eu, como irmão caçula, um bom caçula, copiei a irmã em alguns aspectos aí. Caramba. E como foi a experiência lá em Londres? Também foi fantástica, né? Mas você foi para estudar ou chegou a trabalhar lá? Eu fui para estudar, o objetivo era estudar. Era mergulhar na cultura, aprender inglês. Então, saí daqui matriculado numa escola e eram 4 horas diárias, 5 dias por semana. Era imersão, era constante. E daí no contraturno, no outro período, tinha inclusive visto para trabalhar, existem as regras, né, de 20 horas semanais que são permitidas. Então, também a Libra custando 8 para 1, 10 para 1, tinha que contribuir, tinha que me ajudar a me manter lá. Então, no contraturno também trabalhava e ajudava. Daí foi experiência, que é o que a maioria faz, que é restaurante. Sim. Mas antes do restaurante, lá em Londres, no início, com inglês bastante precário, também faz o que der, né? O que aparecer, a gente não escolhe muito.
E eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que o nome era The Sandwich Man, né? O Homem Sanduíche. Aham. E o que que essa empresa fazia? Foi aí que começou a parte das vendas comigo. Era vender sanduíche. Só que era vender sanduíche em escritórios do centro comercial de Londres, mais ou menos como se fosse a nossa Faria Lima aqui de São Paulo. Ah, Eles têm o hábito muito de comer no escritório, assim, a refeição do meio-dia não é a principal refeição. O inglês, ele toma um café da manhã reforçado e depois ele encerra o expediente cedo e daí vai ou jantar fora e tal, já cedo, 6 da tarde, por aí já tá jantando, né? O europeu tem bastante disso. Então, o almoço ele é mais leve. E eles serviam no próprio escritório. Então, essa empresa que eu trabalhava, ela tinha contratos com determinados escritórios ali nessa região. E eu ia de escritório a escritório, montava ali na copa do escritório como se fosse uma vitrine com meus artigos, né? Não era o sanduíche que eu fazia, era o sanduíche da empresa. E daí tinha ali os sabores e tal, e eu passava anunciando nos corredores do escritório, The Sandwich Man is here, que eles já sabiam daí que a mesa estava montada lá, e daí as pessoas vinham, compravam. Então, em inglês, o primeiro que eu aprendi a falar foi preço. Era preço e thank you para lá e thank you para cá. Então, foi uma fase curta nessa empresa, assim que eu fui melhorando também, eu consegui algo não tão pesado, e eu digo pesado porque no verão até é mais fácil. Só que esses escritórios eu ia passando de bicicleta, de um para o outro. De bicicleta? Com um carrinho atrás, com as cestas de sanduíche. E quando estava nevando, a bicicleta só patinava. Então eu tinha que descer da bicicleta, empurrar a bicicleta com os carrinhos. Então, mas a carreira de vendedor aí, de comercial, começou não, e já você lá. tinha que ser desinibido e ainda falando uma língua que não era a sua nativa, né? Tentando falar na época. Caramba, Mas que era legal. isso aí, tinha que encarar. Então, é uma experiência, tanto essa quanto também a questão do internato, te tira muito da zona de conforto. Sim, Né? imagino. Você tem que se jogar, tem que tentar, botar a cara mesmo e ir em frente. Aí na carreira profissional é assim também. Então, eu vi até uma frase que me veio em mente agora, que eu vi recente, que pronto, a expressão era em inglês, né? Mas pronto não é um estado, uma condição, é uma decisão. Porque se você, na verdade, esperar para estar pronto, Você nunca vai estar, é verdade. ou quando tiver, já perdeu o time, já passou. Né? Então, é mais você decidir, estou pronto. Que seja pronto para encarar esse desafio, que eu não sei no que vai dar, mas vamos nessa, né? Então... Cara, legal. E quanto tempo durou essa experiência lá? Um ano. Um ano. Exatos 1 ano. Daí eu retornei, né, no fim do ano seguinte para passar o Natal em casa. E daí voltou a dúvida. E agora? O que Já eu vou fiz o estudar? inglês, voltei falando inglês, agora o que eu vou fazer de faculdade, o que vai ser da vida, né? Os meus pais, eu comentei mais cedo, a família é bem grande lá, então o meu pai, ele tem 12 irmãos. 12 irmãos? 12 irmãos, ele é o 13º. É o mais novo dos 12. Nossa. Família de italiano. Italiano gostava de família grande, né? E o meu pai é o mais novo deles. Mas por que isso é interessante falar? Na cidade que Itajaí, hoje deve ter mais ou menos 230 mil habitantes, mas lá atrás em torno de 100 mil habitantes, né? Desses 12 irmãos, praticamente todos eles são do comércio. Cada um empreenderam ali na área, né? Cada um tem um comércio, um era de supermercados, outro de materiais de construção, outro ferramentas, e o meu pai era de farmácia. Então, eu cresci atrás de balcão de farmácia, participava dessa rotina, minha mãe também trabalhava com meu pai na farmácia, e quando eu voltei, então, de Londres, ainda estava incerto do que fazer, mas, claro, tendência natural é também contribuir ali com a família e ajudar no negócio da família. Até pela cultura, né, que se criou, né? Sim, sim. Muita gente me conhecia por estar atrás do balcão da farmácia, né? Já era um jovem, não era mais aquela criança, mas me conheciam dessa forma, né? Então, claro, comecei a dar esse apoio também, participar na empresa da família,
É uma pequena empresa, não era uma grande empresa. E nesse meio tempo, eu sempre fui, assim, tive um gosto, uma aptidão grande por questões técnicas. Desde de pequeno, de jovem, eu sempre gostei de questões técnicas, de construção. Eu era pequeno, eu inventava de construir com os materiais que eu tinha, robôs. Se eu ganhava um carrinho de controle remoto, eu desmontava dois e fazia um, sabe? Sempre gostei desse tipo de coisa. E eu sempre me imaginava como um engenheiro. Eu imaginava, eu vou ser um engenheiro de alguma coisa que vai construir. Então, naquele momento, eu prestei vestibular, fiz os processos e passei em 2 faculdades de engenharia. Em Itajaí, era engenharia elétrica. Sim. E em Blumenau, na FURB, eu passei para engenharia de telecomunicações. Telecomunicações isso era ano de 2006. Era algo que no Brasil estava começando a tracionar, entrando ali. E todo mundo dizia que era o futuro, né? Era o futuro, os celulares começando a avançar e saindo do Nokia tijolão e do StarTAC, sabe, aparelhos mais modernos. Eu disse, eu vou para telecom, que tinha muito a ver também com eletrônica, mas fui para telecom. Eu fiz 1 ano e meio de engenharia de telecomunicações, ia bem, assim, conduzia bem. Esse primeiro ano e meio é muito a base da engenharia, né? Então, estudou cálculo 1, 2 e 3, então chegou isso, é isso, né? Mas daí quando começou a entrar nas exatas ali, nas matérias específicas do curso de telecom, que vem da eletromagnetismo, transmissão de redes, eu pensei, puxa, eu até acho legal isso, mas eu não queria fazer isso o resto da vida. Os cálculos de eletromagnetismo é um negócio absurdo de chato, né, cara? E abstrato. Eu fiz essa totalmente. Então, exatamente. Uma coisa é você calcular a resistência de um material e sabe que se calcular errado ele quebra. Agora o eletromag é abstrato, né? Então, daí, puxa, tomei a decisão de tranquei a faculdade. Tranquei a faculdade, a família ficou meio assim. E daí isso já era final de 2007. Final de 2007, em Itajaí, a questão da Idocomex estava intensa. E não é que eu seja de modinha, mas eu estava olhando no que tinha futuro, né? Sim. Então, telecom era algo do futuro e desenvolveu muito, e agora o Comex me chamou a atenção. Naquela ocasião também tinha a família de um amigo muito próximo meu que também tinha empresa na área, então acabei conhecendo um pouco mais de como era, o que era o Comex. Itajaí como porto estava começando a chamar mais atenção e me interessei por aquilo tudo, e daí esse meu viés de comércio, de querer comprar, vender e tal, um pouco de olhar de trader também naquela época. Eu disse, eu vou começar Comex. Comecei Comex. Aí eu até faço uma pausa aqui que eu falei de trader, comprar e vender, né? Quando eu falo de uma pessoa comercial, eu acho que o balcão de farmácia é algo que é uma escola como poucas outras, sabe? Todo cliente que está numa farmácia, ele vai ali porque ele está com uma dor. Sim, por uma necessidade. Ele é o consumidor final, ele não está representando um CNPJ, mas ele está com uma dor. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor de dente, algum probleminha ele tem, senão ele não estaria na farmácia, né? Ninguém vai porque gosta, né? Então, a farmácia, ela tem muito disso de você receber e acolher o cliente. Você acolhe, você entende, quer ver quando são os velhinhos. Então, eu ficava numa farmácia que era uma farmácia mais de bairro e de uma cidade que não é uma metrópole. Então, existia, assim, as pessoas mais idosas, que essas vão toda semana na farmácia, né? Às vezes até para poder sair de casa e ter um programa. Então, tinha aqueles clientes que a gente acompanhava a história de vida deles. Se era aniversário do filho, se nasceu um neto novo, né? E então a farmácia ensina você a ser comercial, principalmente. Eu não digo nem vendedor, mas comercial no sentido de entender o cliente, entender a dor e pensar o que eu vou oferecer para esse cliente para ajudar ele. Eu não sou formado em farmácia, então tinha minhas limitações. A gente tinha um farmacêutico que era o responsável, né? Mas esse primeiro contato era bem... Mas no dia a dia você acaba aprendendo muita coisa, né? Muita. E assim, eu diria que talvez 80% é o básico.
né? É o básico que são... Você pega um rol ali, talvez, de 20 ou 30 problemas comuns, e para aquele ali você já tem o remédio na mão. Desses 80, 30 resfriado. Aham. Então, e boa parte dos remédios também só muda o laboratório. Aham. A composição é a mesma, mas é bem, bem interessante essa questão da farmácia em si. A Pô. gente aprende a criar relacionamento com o cliente. Pô, muito bom. Mas E a logística? daí voltando, Ah, nós paramos quando eu falei de farmácia, falei do comércio exterior, da Isso. questão de compra e venda. Concluí o curso de comércio exterior, então sou bacharel em comércio exterior. Foram 4 anos. Durante esses 4 anos, eu permaneci trabalhando no negócio da família, então continuei com farmácia, até que daí me formei e tivemos ali uma reunião em família e tal, e eu falei, pai, mãe, puxa, me formei em comércio exterior e tal, né, gosto da farmácia, tenho um respeito enorme pelo que vocês construíram aqui, mas eu quero construir meu caminho também, né, eu quero seguir meu rumo, estudei para isso, é algo que eu gosto e eu vou atrás disso. Concordaram, meus pais, assim, sempre me apoiaram e confiam muito em mim, no meu potencial, então são grandes incentivadores. aham. Mas daí vem a primeira pergunta, né, a primeira dúvida. Tá, por onde eu começo agora? É. Né, me formei, mas por onde eu começo? Você comentou aqui antes da gente começar que tem vários estudantes que acompanham, né? sim. E essa, cara, se não é dúvida de 100%, é de 99%. É. Por onde começo? Eu, na época, ia atrás de vagas em jornal, tinha a faculdade também, a Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, eles têm... Fora que lá no estado de Santa Catarina é onde tem o maior número de agentes de carga do Brasil, né? Hoje, naquela época, não. Não, né? Naquela época ainda estava bem começando, então É. o meu... E não tinha incentivo fiscal ainda, né? o meu tino ali pro Comex estava certo, porque realmente desenvolveu muito, né? Mas o começo foi, de certa forma, inusitado. A gente fala no mercado, as pessoas falam, tem muito o quem indica, né? O QI que chama e tal. Sim, é verdade, né? Faz parte. Nesse caso, o meu pai tinha uma pessoa que ele conhecia, que já tinham trabalhado junto no passado, que ele só falou, tal pessoa trabalha com container. Mas trabalhar com container, se você falar aqui em Santos, em qualquer lugar, quem trabalha com container, metade levanta a mão. E Itajaí também já estava bastante evoluído nesse sentido, né? Só que ele não sabia o que era, o que fazer, ele só sabia, container. Daí conseguiu aí fazer um contato, disse, meu filho e tal, se formou agora, tá procurando alguma coisa, será que você não consegue aí dentro da empresa ver? Daí essa pessoa falou, olha, diz para ele lá na empresa, a gente apresenta ele para o Elcio era um dos gerentes lá na empresa, e vamos botar eles para conversar, quem sabe, né? Então, marcamos isso naquele momento, um pouco de nervosismo também, primeira tentativa de emprego, conheci o Elcio, ele era o gerente comercial / projetos da empresa, a gente teve um papo também e tal, depois de alguns dias me ligaram, falaram, Gustavo, né, você foi aprovado e tal, gostaríamos de continuar seu processo, e comecei na empresa. Essa empresa, ela se chamava Saam. Sim. Alguns talvez também da área aí. Eu trabalhei conhecem. nessa. Você trabalhou na Saam? Aqui em Santos. Aqui em Santos? Olha só. Coincidência. Mas trabalhou na Saam agência? Não, no terminal. No terminal. Sim, na Zeunor de Paiva Magalhães, onde era a Repcom. Nossa. Foi a primeira aqui no Brasil. Caramba, que legal. Isso em 95, 96. Que legal. O mundo é muito pequeno, né? Sim. A gente acaba se encontrando. Então, daí eu comecei na Saam, primeiro emprego, meu cargo era analista documental. Então, o que um analista documental na Saam ele era responsável? A Saam, para quem não sabe, na época era um terminal de containers vazios, um depot,
E dentro dessa atividade tinha também uma divisão de transporte apenas de contêineres vazios. E a SAAM era uma empresa do grupo CSAV, que a Isso. CSAV, um armador chileno, bastante consolidado na América do Sul por muito tempo. Então a SAAM era um braço desse armador. E eu, como analista documental, eu conferia documentos. Era essa a minha função. Então, existia o setor de transporte, que executava os transportes, e na época a empresa pagava diretamente os caminhoneiros como autônomos, então existia um documento que chamava RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo. Então, para cada viagem feita, existia uma RPA e eu tinha que conferir a origem, o destino, o motorista, se realmente a viagem foi realizada, carimbar e passar para frente para os outros setores darem continuidade, né? E eu ingressei na SAAM, fiquei nessa posição, se não me falha a memória, uns 2 meses mais ou menos, até que determinado dia o Elcio chegou para mim e falou: Gustavo, amanhã, ao invés de você vir para cá, porque eu trabalhava no escritório matriz, que não era no terminal, era no escritório em Itajaí, na Avenida Beira-Rio, um lugar legal, bem bacana ali, mas era distante da operação. Ele me falou: Gustavo, amanhã, ao invés de vir para cá, você vai lá para o terminal. Vai lá para o terminal, em Itajaí mesmo, e procura pela Vanessa. Eu disse: tá bom, mais alguma instrução? Não, vai lá que chegando lá, eu falo com a Vanessa, ela vai saber o que fazer. Eu disse: tá bom. Dia seguinte, acordei, me arrumei, fui para o trabalho, fui para o terminal, procurei pela Vanessa, me indicaram até que eu cheguei na Vanessa. A Vanessa era quem tocava ali a parte de transportes da SAAM. Me recebeu muito bem, começamos a conversar, ela explicou um pouquinho do terminal, conheci outras pessoas ali no terminal também, e daí ela começou a me explicar a rotina dela, o que ela fazia, colocou eu para executar algumas atividades relacionadas ao transporte, até que ela, ali ao longo do dia, ela falou: ai, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Eu estava preocupada porque semana que vem eu saio de férias e não tinha ninguém para me cobrir. Nossa! E eu naquela hora dei aquela recuada, assim: como assim você sai de férias? Dela: o Elcio não te falou, você vai me cobrir. Eu disse: não, ele não falou. E ela disse: não, você vai me cobrir e eu vou sair de férias. Eu disse: bom, tá bom, né? Vamos tentar, se me colocaram aqui. Essa é uma daquelas... abre um parênteses aí, aquela questão: pronto é uma decisão, não é necessariamente uma condição, né? Então, e eu fiquei 1 semana com ela, e a Vanessa era sozinha no setor na época. Então eu fiquei 1 semana com a Vanessa, aprendendo ali a rotina, e na semana seguinte ela saiu de férias por, eu não recordo agora se foram 20 ou 30 dias, e eu fiquei tocando o setor de transporte sozinho. E foi um desafio bastante grande. Imagino. É natural que dúvidas vieram. Então, durante esse tempo ali, durante as dúvidas, eu tinha que buscar os recursos no próprio terminal ali de quem já era mais antigo. O que eu faço agora? Como é que é? Nesse momento eu conheci também algumas pessoas que foram, assim, professores para mim, na área de logística, na área de containers especialmente. Citando alguns aqui: Trajano Andrade, que hoje é um dos sócios da Oceanic. Pois né, junto com... Que inclusive, né, merece estar aqui também, né, sentado nessa cadeira, né? O Trajano merece. Eu não vou dar spoiler da história do Trajano, mas naquela época ele era o coordenador do Gate. E hoje é o sócio de um terminal legal, bem relevante ali na região. O Trajano é um cara sensacional. É um cara sensacional, um carinho muito grande por ele. Além do Trajano, Ademar Cardoso. O Ademar era um cara, uma pessoa, né, que ele gostava de explicar. Então eu colava nele e ele ia andando comigo, e na época, como eu era, vamos chamar de novato no terminal, ele me chamava de novinho. Disse: então, novinho, aquilo ali é assim, aquilo é assado. E quando dava uma folguinha no transporte, eu ia para a sala da Ademar e falava: vamos dar um giro no terminal, vamos conhecer. Daí ele me explicava de reparos, de processos, o que era o ICL, as regras. Então também me ensinou muito, tenho muita gratidão
por ele, né? Por ele, pelo Trajano, esse pessoal lá. E o Elcio também foi o meu primeiro mentor, né? Sim. Que contribuiu ali nesse início da minha carreira. Foram bastante importantes. Sim. Mas daí, continuando a história, Vanessa voltou de férias. O Elcio falou: Gustavo, você foi bem no transporte, continua aí. Fica aí no terminal e tal. Continuei lá por mais um tempo. As operações foram crescendo. A SAAM abriu filial em Navegantes, então já aumentava a movimentação também. Fui conseguindo me desenvolver e veio uma proposta daí do Elcio: Gustavo, a gente avaliou aqui e tal, quer te colocar de coordenador de transporte. Você topa? Opa, Você topo, pronto. né? Tô aqui, tô pronto. E isso aconteceu, fiquei por um tempo no transporte. Gostava bastante do que eu fazia, embora existe como toda profissão e toda empresa, sempre tem aqueles pontinhos não tão legais, né, de se fazer. E eu brinco porque, como a gente fazia parte ali do trâmite de pagar o caminhoneiro, que é nada mais do que a recompensa pelo serviço que ele prestou, então não é nem justo, é obrigatório, né? Mas às vezes, se tinha algum atraso, alguma coisinha, que também acontece em toda empresa grande, o problema não era lidar com o caminhoneiro. O caminhoneiro era o cara tranquilo. A esposa do caminhoneiro, puxa, às vezes se atrasava um dia, atendia o telefone, a esposa do caminhoneiro ligava e a gente escutava: calma, minha Caramba. senhora, tá tudo certo, já vai acontecer, eu já consultei aqui, a gente acalmava. Então também vai aprendendo a lidar com diversos perfis, né, de pessoas. O balcão da farmácia ajudou, tá vendo? O balcão da farmácia ajudou muito, ajudou muito. E então daí fiquei um tempo ali como coordenador de transportes, mas com o Elcio a gente acabou criando uma amizade, né? Eu sempre falava: Elcio, eu tenho vontade de ser comercial, né? Quando tiver uma oportunidade e tal, lembra de mim, porque eu tenho essa vontade, eu acho que seria legal, tal. E pela SAAM passaram algumas pessoas, até que em um dado momento, de tanto eu apertar essa tecla que eu tenho vontade de ser comercial, o Elcio me chamou para conversar e falou: Gustavo, aquele papo e tal, eu acho que chegou a hora. Tem uma oportunidade aqui, né? O comercial da empresa, na verdade, por ser um segmento, de certa forma, não tão amplo, era uma pessoa. Então, era uma cadeira. Ou era eu ou não era eu e mais um, né? Então ele falou: essa cadeira hoje está disponível e se você topar, é sua. Falei: pronto também. Então comecei a atuar na área comercial e tinha um desafio também, porque a SAAM por muito tempo foi um terminal somente CSAV. E nesse momento eu estava numa fase em que estava se tornando o terminal bandeira branca. Então, os outros armadores que conheciam SAAM como sendo só CSAV, sempre tinha aquele receio, né? Puxa, mas eu vou colocar o container aí, Pois é. vai priorizar o outro. E eu tentava convencer isso, chamava para eles virem no terminal, só que a minha vida era dificultada quando eu colocava na sala de reunião e tinha um quadro da CSAV na parede atrás. Então você tinha que fazer o comercial para tentar trazer outros armadores. Trazer outros armadores para um terminal que historicamente era de um só. E essa dúvida era: se tiver, sei lá, um embarque de containers, só tiver espaço para fazer vai fazer CSAV. Mas fala a verdade, acontecia isso? Sabe que não? Mais para não do que para sim é a resposta. Assim, o time sempre tentava ser bastante ali, trazer uma isonomia entre os clientes, né? Até porque esse era o viés, então se nós vendíamos isso, a ideia era entregar. O que acontece é que em determinados momentos, se, por exemplo, o fato da CSAV ter um estoque bastante grande conosco, vamos dizer, a CSAV ia ter um embarque de 500 containers e o outro ia ter embarque de 30. Puxa, às vezes fica complicado a gente comprometer o embarque de 500 por conta de 30. Né, se eu não tenho capacidade instalada para atender tudo. Mas aí é questão de diluição de risco, mas não por ser cliente. Sempre teve assim uma instrução para a gente tentar buscar, né, tratar todos da mesma forma.
ser igualitário, então a instrução era essa. Mas o quadro da CSAV na parede me atrapalhava. Teve um momento que a gente Imagina. falou, poxa, vamos tirar isso daqui, né? É, e daí, quando eu comecei na área comercial, eu comecei também as viagens para Santos. E daí que começou a minha relação com a cidade de Santos. Até então eu nem conhecia. Tá. A SAAN tinha 3 terminais, então ficava um em Itajaí, um em Navegantes e um aqui no Porto de Santos. E esse terminal no Porto de Santos, que era, na ocasião, o maior terminal da América do Sul em termos de área, passava de 200 mil metros, ficava instalado dentro da Cesare, que fica em Cubatão. Sim. Então, assim, começa também um pouquinho da história Gustavo, SAAN, Cesare e Santos, né? Desse contexto. Entendi. É aí que começou. Então, eu comecei a fazer algumas viagens aqui para Santos, os armadores ficam aqui. Então, foi aqui que eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer Luiz Evangelista, eu acho que já esteve Sim. aqui. Ainda não. Ainda não? Ainda não, né, Luiz? Já Ainda chamei não. várias vezes, a gente não conseguiu casar a agenda ainda. O Luiz também tem É. bastante história. Na época, ele também era NYK. Aham. Virou meu cliente, ele junto com José Vicente, Sim. na época. O pessoal da MSC também começou a trabalhar conosco em Navegantes e em Cubatão. Então, esse trabalho começou a render frutos. Comecei a me desenvolver nessa área comercial, entender como funcionava o mercado aqui, como funcionava lá. Mas toda vez que eu vinha para Santos, eu ficava impressionado porque Itajaí e Paranaguá sempre competiam pela segunda posição como segundo terminal portuário mais movimentado do Brasil. Aham. Mas a diferença do primeiro colocado, que é Santos, para o segundo, que ano era Itajaí e ano era Paranaguá, Aham. é absurda. É um gap enorme aí, né, de movimentação e até de matriz de carga, Aham. né, que movimenta todo tipo de carga. Itajaí é basicamente containerizada e carga projeto. Sim. Então, isso já me impressionava. Fiquei ali por mais ou menos 2 anos na área comercial da SAAN, até que chegamos aí em 2015. Em 2015 foi um ano que no mercado começou a ter muitas fusões, aquisições e Sim. tal. E em 2015 a Hapag-Lloyd, junto com a CSAV, formaram uma empresa só. Eles, de certa forma, adquiriram a CSAV. E um dos braços da CSAV, que era a SAAN, nessa avaliação, eles optaram por encerrar as atividades do terminal de Cubatão. Então, como eu mencionei antes, o terminal era o maior da América do Sul. A gente tinha mais de 20 mil TEUs dentro do terminal. Nossa. Então, não se encerra uma atividade com 20 mil TEUs do dia para a noite. Não é avisar, 30 dias eu estou fechando a porta, né? Então, houve um trabalho com os clientes, um escalonamento, foi diminuindo. Mas ainda assim, tinha muito container. Do outro lado, existia essa diretriz que veio da matriz de encerrar as atividades, né? Então, conversa vai, conversa vem, surgiu internamente na SAAN a ideia, poxa, ao invés de fechar, por que a gente não passa para frente e deixa outra empresa dar continuidade no serviço, no bom serviço que era feito até então? E daí nada mais natural do que oferecer essa operação para Para o quem era Grupo dono da Cesare. área, Sim. que era o Grupo Cesare. Então, assim foi feito, foi oferecido, discutido. Na época, a decisão de encerrar as atividades era somente em Cubatão. Itajaí Navegantes, a princípio, permaneciam, era essa a informação que eu tinha, pelo menos. E daí, oferecemos aqui para a Cesare, a conversa evoluiu até que chegou num acordo. Só que a atividade de contêineres vazios era uma atividade que o Grupo Cesare até então não desenvolvia. Sim. Então, junto com essa negociação e tal, veio um convite do Grupo Cesare, dizendo, Gustavo, né, precisamos de alguém para tocar essa operação. Uhum. Você falou que era um negócio bom, você conhece, né, Sim. e aí, tem interesse de mudar para Santos e vir ajudar dando continuidade no trabalho aqui? Voltei para Itajaí, conversei internamente, conversei também lá com a diretoria da SAAN, com o Elcio também. Foram também incentivadores, Uhum. entendendo como uma oportunidade profissional para mim,
pelo porte do próprio Porto de Santos. Uhum. Então, naquela ocasião, aceitei de novo, estou pronto. E me mudei, então, para Santos. Na época não era casado, não tinha filhos, então foi mochila nas costas, É. notebook debaixo do braço e vim para cá. E assim começou a sua trajetória no grupo. Assim começou a minha trajetória no Grupo Cesari, mas também foi uma trajetória que é interessante, porque se eu fosse colocar só empresas pelas quais eu passei, a minha trajetória, meu currículo acaba sendo curto, Aham. que é Saam e Grupo Cesari. Mas dentro do Grupo É Cesari muita coisa. são 10 empresas. Nossa. Até aproveitando, a gente vai contar essa história em detalhes, mas a gente vai fazer aquela pequena pausa só para apresentar nossos patrocinadores e apoiadores e a gente volta rapidinho, não sai daí não. A Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta então com Gustavo Sandri, que está contando um pouco da trajetória dele e agora chegando no Grupo Cesari. Chegamos em Santos. Como é que foi a experiência? Bom, as cidades em si, né? A cidade tem características diferentes, Itajaí e Santos, mas o objetivo aqui eu vim a trabalho, né? Então, assim, o foco no porto, o Porto de Santos é o maior porto da América do Sul. Então é fantástico no sentido de diversificação de matriz de carga, tipo de produto e volumes de cada produto. Então são volumes que em nenhum outro lugar do Brasil e da América do Sul a gente vê. E engraçado até pensar que essa estrutura hoje ela está até subdimensionada, né? Exatamente. O volume é gigantesco e falta capacidade instalada. Desde quando a gente olha a questão de rodovias para chegar no porto até a própria estrutura portuária. É um tema que a gente traz sempre aqui, que é infraestrutura, porque a produção do nosso país só cresce a cada ano. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a infraestrutura não cresce. Então, a gente vive no Porto de Santos, Santos é uma ilha, e tudo para chegar tem que passar pela estrada, tem que descer a serra, e a gente não tem infraestrutura para receber essa carga. Tá sendo Isso é muito alvo complicado, de né? debates aí, terceira pista de imigrantes. Mas não era nem para estar debatendo, já era para estar Já era para ter sendo certo, já era executado. pra quarta já. É isso aí. Bom, vamos então chegando em Santos. Bastante coisa aconteceu também muito rapidamente. Então, eu tive o convite para vir para o time do Grupo Cesari com esse objetivo de tocar principalmente comercialmente o depot de containers, que era para a Cesari uma atividade nova. A Cesari historicamente foi uma empresa e é uma empresa muito consolidada na área de químicos. Então, transporte de químicos, carreta-tanque, tem muitas pessoas que conhecem, aí os mais antigos, né, conhecem a Cesari pelas carretas-tanque. E hoje, isso era quando era transportadora Cesari, hoje é Grupo Cesari, então o portfólio é bem mais diversificado. A Cesari começou com a transportadora? Começou com transporte rodoviário de químicos, carreta-tanque, rodando o Brasil aí. Caramba.
Então, em 2015, com essa aquisição do terminal de containers, o Gustavo veio para Santos, mas em questão de 2 meses, a Cesare já tinha na ocasião o terminal de isotanques vazios, que inclusive é o terminal onde o Marcos Durval Aham. trabalhou, Marquinhos. Marquinhos trabalhou lá no início da carreira dele também. Então já era uma operação consolidada no grupo. É. A divisão de isotanques, que é o foco no equipamento, era descontaminar e reparar, né? Deixar o equipamento pronto para uma viagem seguinte. Esse terminal que vocês têm de isotanque na Cesare é o melhor do Brasil? Ah, na minha vista é, né? Não, eu tô perguntando isso porque eu tive a oportunidade de conhecer, assim, eu já conheci outros também. E Aham. eu vi uma estrutura espetacular que vocês têm lá, né? Ah, Santos, ou o Brasil, a gente trabalha muito bem. É. Então, os terminais da Baixada Santista, do Brasil, parece que o brasileiro ele é mais exigido do que o pessoal no exterior. E no seguinte sentido, quando você olha para a Isotank, eu tive, felizmente, a oportunidade de poder fazer uma comparação, um benchmark, viagens, né, para conhecer terminais na região de Houston, que tem vários terminais, o polo petroquímico. As empresas que tem em Houston, a quantidade de empresas, você soma o Brasil inteiro, não chega na metade de Houston. Assim, é um absurdo, né, a indústria petroquímica. Tive a oportunidade de fazer treinamentos, visitas na Europa também. E eles trabalham bem, do jeito deles, só que o brasileiro, talvez por ser um país subdesenvolvido e tal, parece que todo mundo desconfia da gente. Então isso acaba exigindo do brasileiro, aqui do terminal brasileiro, fazer um serviço muito bom, mas não só fazer, ele tem que provar e registrar que ele é bom. Exemplo, todo isotanque que entra, e não só no nosso terminal, em todos os terminais da Baixada Santista, eles precisam ter um book de fotos dentro, fora, de todo canto, de lacre e tal, porque se o isotanque chegar lá no destino e alguém reclamar, eu tenho que provar que não foi comigo, e não basta dizer, não, o isotanque passou aqui em todas as avaliações e está apto, não foi aqui. Eu tenho que provar com imagens, isso quando determinadas situações não é exigido vídeo. Ou câmeras de CFTV mostrando o equipamento sobre o porta-containers. No exterior, a gente teve a oportunidade de discutir a respeito. Eles falam, se eu falei que o tanque saiu apto, ele está apto. Eu não tenho que provar nada. E ponto, não se discute. E o mercado entendeu isso. Então, dentro do universo de isotanques, os operadores mesmo falam que o Brasil é o ponto, meio que o pente fino do mundo em termos de isotanque, é o Brasil. Porque é aqui que nós somos minuciosos, que nós fornecemos imagens, o mercado exigiu isso da gente. Né? Agora, quando a gente fala de estrutura de terminais, a Cesare é uma empresa que sempre investiu muito em estrutura. Então, assim, equipamentos, acessórios, seja equipamento voltado para performance, seja equipamento voltado para segurança, mas o investimento sempre foi muito forte na empresa. Então, sim, a gente tem equipamentos de ponta, tem empilhadeiras de ponta. Hoje, dentro da Depot-C, que é a empresa de depots, a gente tem vários equipamentos de grande e de pequeno porte. Sim. O mais antigo é ano 2023, por exemplo. Então, é uma reciclagem constante, sempre buscando o que tem de melhor no mercado. Agora, como muitos estão fazendo, até olhando para possíveis novas tecnologias e tal, e a gente também está antenado nisso, quer ajudar a puxar e otimizar esse mercado, né? Então, o isotanque era uma operação já consolidada, e eu vim para cuidar do container. Mas antes de você falar sobre container, explica para o pessoal o que é um isotanque, que você falou tanto sobre esse nome, isotanque. Para que serve um isotanque? O isotanque é que a gente está tão acostumado, né, que talvez quem está assistindo não faz parte do seu universo, né? O isotanque, ele é um equipamento multimodal, comparável a um container marítimo, e daí especificamente um container de 20 pés, porém, especificamente, na maior parte dos casos, para carregar carga líquida.
por isso o nome tanque. Ele é um tanque. Tem até aqui um exemplo, né, Sim. da SOC de uma miniatura de Rafael isotanque. Lima, ó. Então, ele tem as exatas dimensões de um container de 20 pés. Sim. Isso permite que ele seja compatível com todo tipo de empilhadeira que movimenta um container, movimenta isotanque. Todo trem que transporta um container, ele tem compatibilidade com isotanque. Todo navio tem compatibilidade, então ele é um equipamento muito versátil, né? Sim. E eu falo geralmente para líquidos porque existem isotanques também para gases. Perfeito. É uma outra categoria. Externamente, quem conhece consegue identificar, mas para quem não está tão nesse mercado olhando, ele é igual. Ele tem o mesmo formato, o mesmo quadro, é um vaso cilíndrico, mas com características construtivas, especificações técnicas ali de engenharia totalmente diferente. Sim. Então, a gente olha, é tudo igual, mas existem mais de 100 diferentes tipos de tanques de especificações. Só que eu conheço, tem alguns que aquecem, outros que têm sistema de refrigeração. Tem aquece que resfria, tem o criogênico que chega a menos 200 graus centígrados. Nossa. Então a gente olha para um reefer que chega a menos 30, né? Acho que menos 40 é o limite. Menos 35, só um super freezer que chega a menos 60, mas Isso. menos 200 E nunca o vi. isotanque criogênico, que é dentro do conceito da criogenia, que é quase a imobilidade total da molécula, da partícula, chega a menos 200 graus, que daí são gases específicos. Era isso que eu ia perguntar, qual tipo de carga? É muito específico. É gás hélio, oxigênio líquido, que ele se torna líquido sobre uma pressão extremamente elevada. Então, para poder suportar essa pressão extremamente elevada, ele precisa de um vaso de pressão extremamente robusto. Sim. Então, as questões técnicas construtivas dele são bem interessantes. Imagina, inclusive a parte de segurança deve ser absurda, né? E é o equipamento, quando se fala de transporte criogênico e gases, é só isotanques. Claro, existem embalagens menores daí, que é outra categoria, mas para transporte de líquidos existem aí algumas outras soluções de mercado, mas em termos de segurança, nada se compara a um isotanque. Não é à toa que a Cesare, que eu comentei historicamente, era uma transportadora de carga química em carretas-tanque, de já algum tempo para cá, mais de década, talvez aí uns 15 anos, o foco ou a preferência de investimento tem sido em isotanques. Porque o isotanque ele me permite transportar, assim como a carreta-tanque, mas ele me permite empilhar para armazenar, me permite colocar no navio, colocar num trem. Então, essa versatilidade faz a diferença, mas a segurança também. Ele é um equipamento, em termos de robustez, dentro dos mais seguros, né? Então, existem, claro, situações em que a carreta ela se torna mais competitiva por questões de capacidade de carga, uma vez que no Brasil a legislação de peso ela é um pouco mais abrangente do que em outros lugares, né? Nos Estados Unidos ela é mais restritiva. Então o isotanque ele é ainda mais interessante. Agora no Brasil, onde existe a possibilidade de você ter, por exemplo, uma carreta com 4 eixos, transportando aí 38, quase 39 toneladas, dependendo da tara do equipamento, o isotanque, como ele só tem esse espaço de 20 pés, que são 6 metros, ele tem um vaso limitado e você precisa carregar o peso tara do equipamento. Sim. Então, para produtos que são muito leves, ele perde um pouco de competitividade se você olhar o custo por tonelada transportada. Mas a segurança é imbatível. Sim. Né? E, claro, tem o outro lado da moeda, que o isotanque para outros é a melhor solução disparada também, né? Então, o mercado, a diversificação do mercado tem a sua beleza, porque existe um equipamento ideal para cada operação, né? Com certeza. E a Cesare tem também uma frota de isotanques próprios, hoje se aproxima aí de 1.000 equipamentos, com algumas diversificações e variedades dentro da frota também, que talvez alguns já tenham visto nas estradas, né? Depot-C é o nome da empresa que é detentora dessa frota, transportando aí pelas rodovias do Brasil, especialmente ou majoritariamente no estado de São Paulo, né? Alguns vão para Manaus, Nordeste também, via cabotagem, mas os nossos tanques rodam o Brasil aí. Você falou em Manaus, eu tive a oportunidade de ir lá para o Pará, em Belém, e eu vi que o Grupo Cesare também tem negócios lá também no porto, né?
temos negócios na região do Pará. É uma região que a gente tem um olhar estratégico, acredita muito, né, no desenvolvimento do Brasil para aquela área, até por ser um ponto favorável ao escoamento de determinadas cargas, em especial do agro. Sim. Então, nós temos 2 unidades no estado do Pará, uma que fica em Belém, capital. É uma unidade onde tem ali aptidão para operar balsas, então ela fica ao lado de rios, que permite a operação de balsas. E uma outra unidade que fica em Barcarena, onde existe lá uma operação... Também conhecido como Vila do Conde, Vila né? do Conde, Porto de Vila do Conde. A gente fica bem pertinho ali, em torno de 3, 4 quilômetros do porto, onde nós desempenhamos uma operação de armazenagem de fertilizantes. Sim. Então, através Tem do a Yara porto... lá, né? Grande, né? Tem vários players, né? Barcarena é um ponto de entrada do Brasil para fertilizantes e um ponto de saída para grãos. Então, envolve os dois ali, mas a Yara é um, tem também o pessoal, a Hidrolo Norte, que é um big player lá na parte de alumínio, mas é um porto que também a gente olha com bastante atenção aí, faz parte da nossa estratégia, né? Sim. Mas o engraçado é que eu estava falando, eu vim para Cesárea pelo container, mas você captou que a gente já falou bastante de isotanques, entramos aí no tema de fertilizantes, né? E como que isso foi acontecendo? Porque se voltar um pouquinho também, eu comentei, puxa, no meu currículo, se usar só empresas, eu tenho 2. Mas dentro da Cesárea, com 2 meses de casa, na divisão de isotanques, teve ali uma mudança, uma cadeira que ficou ocupada, e naquela ocasião a diretoria olhou para mim, olhou para a empresa, olhou para o isotanque, olhou para um container e falou, puxa, eles são meio parecidos. Falaram, Gustavo, você assume o isotanque? Eu falei, mas eu não entendo nada de isotanque. E de fato, assim, eu sabia o que era o isotanque, mas parou aí. E também falo, mas aí pronto. É interessante, eu falei pronto, mas o que é, né, o perfil de a Cesárea é uma empresa familiar, e o dono falou, não, mas não se preocupa, tu vai aprender. A gente tem um time bom, o pessoal vai te ensinar, você vai aprender. Fica tranquilo. E passou essa tranquilidade, a parte do isotanque veio ali para o meu portfólio, para a minha gestão comercial. 2015, era meados de 2015, a questão econômica estava conturbada no Brasil, daí os players de isotanque, né, os escritórios aqui regionais Brasil, vieram para discutir operações e tal, e ainda estava bem cru. Aí também precisei aprender tanto com o time da Cesárea, que tinha ali pessoas experientes. Dentro dessas pessoas experientes, assim como eu mencionei na Saam, acho que é legal mencionar, 3 pessoas que o mercado também conhece, Tiago Costa, Tiago Torres e Paulo Teixeira, foram também fundamentais nesse meu início na vida de isotanques. Então aprendi muito com eles também, bastante gratidão pelo que eles fizeram por mim, me acolheram, né, porque podia ter uma certa resistência e foi zero. Me acolheram, foi bacana, disposto a ensinar. Então, deram o pontapé inicial na vida de isotanque, né? Então, já começou ali conturbado, o negócio evoluir, mas o tempo foi passando e aquilo que me falaram, Gustavo, você vai aprender? Fui aprendendo. Clientes também ajudaram muito, tem clientes que gostam de compartilhar. Fui aprendendo. Hoje, digamos, ainda tem muito para aprender, mas eu sou um pouco mais confortável de tratar do tema de isotanques, né? E aí, nesse momento, então, a carteira do Gustavo envolvia terminais de isotanques e de containers. O tempo foi passando, fomos avançando em operações, chegamos aí em 2019. Em 2019, as 2 operações estavam consolidadas, buscando algo novo, o que fazer, e dentro da Cesárea sempre teve esse incentivo, quando chega um cliente e pergunta, vocês executam tal tipo de atividade, determinada operação? Falo, ainda não. Né? Ou executa ou ainda não. Não é um não definitivo.
porque a gente avalia de tudo. Sim, o nosso dia a dia, o crescimento da própria empresa foi muito pautado em atender necessidades do cliente. O que a gente falou lá atrás de dores, muitos dos negócios que hoje a Cesárea executa vieram de um cliente que falou, puxa, estou precisando de determinada solução, tem como fazer? A gente estrutura um projeto, a gente desenvolve, então são muito direcionados e depois isso se torna comercial no sentido de abrir para outros players e ganhar atração, né? Então, em 2019, a Cesare já operava as atividades de armazenagem de carga, principalmente de fertilizantes, era o carro-chefe, e daí existe também outros gerentes na empresa que são especialistas em outras áreas, né? No caso do fertilizante é o Regis, amigo do coração também, e que me ensina muito todo dia. Mas surgiu uma oportunidade de nós desenvolvermos, criarmos no Depot C, e daí, por que no Depot C? Porque tinha uma sinergia muito grande com a questão de container, carga containerizada e Depot, uma operação de armazenagem de polietileno, num volume bastante grande. A gente apresentou um projeto, evoluiu, conseguimos levar ali, nos consagrar os vencedores, né, desse projeto, aliás, desculpa, os vencedores dessa concorrência com um projeto, não com uma estrutura. Então, naquele momento, nós vendemos uma ideia. E o mais interessante é que essa ideia, ela envolvia construir um armazém com capacidade de 20 mil toneladas de carga paletizada em 60 dias. Caramba! Então, assim, foi algo para nós bastante ousado e, de certa forma, assim, até para o cliente que comprou a ideia e acreditou, tipo, vamos ver se eles dão conta mesmo, né? E em 57 dias a gente conseguiu entregar a obra. Foi uma das experiências mais, assim, interessantes no sentido de logística e de infraestrutura e de ver realmente o negócio vivo e acontecendo, aquilo que nós desenhamos no papel, aquele contrato que foi discutido, se tornando realidade, parede subindo, pilar, guindaste para todos os lados, foi algo muito bacana. E foi uma operação, eu digo foi uma operação porque aquela em si hoje não continua, mas outras vieram no mesmo local, né? Mas foi uma operação fantástica. Mas, por exemplo, você citou que são 10 segmentos que a Cesárea atua? São 10 empresas. 10 empresas. 10 empresas. Dessas 10 empresas, em quantas você está diretamente ligado na parte comercial? Então vamos lá. Depot C, ela carrega esse nome porque começou como Depot. Sim. Então Depot C nada mais é Cesárea. do que a junção de Depot e Cesárea. É o meu viés principal. Então está debaixo ali do meu guarda-chuva, da minha gestão, mas por conta da sinergia que, assim como o Isotank me favorece uma sinergia com o transporte, porque ele é um equipamento multimodal, Sim. é comum o cliente que em determinado momento nos procurou por um Isotank, então ele veio até mim, ele solicitar uma solução de transporte. Então, para minimizar a quantidade de interfaces dentro do próprio grupo, eu atendo ele também para transporte. Então, desenvolvi, claro, com o apoio de todo o time, né, também essa expertise de poder tratar de transporte. Eventualmente, transbordos de um equipamento para outro. Então, existe no grupo um segmento que é de atendimentos emergenciais, e essa equipe também realiza transbordos. É uma frente que eu atuo. A gente estava comentando de fertilizante. Dentro do universo de fertilizante existe um tipo de produto que ele é oxidante e ele pode ser utilizado em diferentes grades ali, ou características, tanto para fertilizante quanto também pode ser utilizado na indústria de mineração. Tá. Então, e geralmente são até os mesmos produtores, porque o produto é o mesmo em diferentes concentrações, né? E em determinado momento, essa operação do armazém que eu comentei, que foi construído e tal, ela, por questões estratégicas do próprio cliente, depois de 4 anos, teve uma alteração e o armazém ficou disponível. Então, veio para minha carteira
essa oportunidade de trabalhar com clientes também de fertilizantes, mas mais com foco nesses produtos direcionados para mineração, que é para insumos que, no final, né, de uma determinada mistura se tornam explosivos para explosão de rochas e por aí vai, né? Então, comecei a atender clientes também nesse segmento. Nós desenvolvemos a armazenagem de isotanques com carga, também é um item que veio para a minha carteira. É um Redex? Esse ainda não. Então ele é um pátio diferente do pátio que armazena contêineres vazios, porque o contêiner vazio, depois que ele está descontaminado, ele não tem risco nenhum. Né? Ele está inerte, vamos colocar assim. Mas o isotanque com carga, eu preciso, além de, claro, todas as licenças operacionais, mas em termos estruturais eu preciso de um piso contido, para evitar que, no caso de qualquer vazamento que ocorra, isso não contamine o solo. Então, o primeiro ponto seria o piso, mas tem sistema de combate a incêndio. Tem regras de compatibilidade entre as pilhas, de qual isotanque que eu posso colocar próximo a qual, para que, se no caso, é muito olhando a gestão de risco, né? Caso ocorra um problema, Sim. de que forma que se minimiza esse problema, né? Ou, claro que o ideal é anular, mas havendo um acidente, que cause o menor impacto possível, né? Sim. Primeiramente para a vida de pessoas e, em segundo, para a própria estrutura e outras E o meio cargas, ambiente. né? Exatamente. Então, é outra atividade que está de baixo. E daí, voltando para o armazém, então, foi polietileno, depois foram essas cargas de nitrato de amônio, que chama, né? Que é o grau pré-explosivo. E paralelo a isso, junto com o armazém, nós iniciamos também um segundo segmento que até então não fazia também parte do portfólio do grupo, que são as atividades Redex. Né? Essa carga de polietileno era quase que 100% direcionada para exportação. Então, a Cesar inaugurou o Redex no início de 2020. E dentro do nosso complexo, eu falo complexo porque de fato são... Porque é um complexo. São mais de 2 milhões de metros quadrados. Nossa! Ali dentro, diversas empresas do grupo atuam, então a gente tenta explorar ao máximo a sinergia entre elas, mas é incrível como tanta coisa acontece ao mesmo tempo e a gente tentando sincronizar e fazer isso de uma forma organizada, né? Acho que você teve uma oportunidade Eu tive... já há algum tempo. Então fica eu o convite fiquei para uma nova muito visita. impressionado. É impressionante a estrutura que vocês têm lá. Para quem gosta, para quem vive, admira a logística, é um lugar... É um paraíso. É um lugar a como, Disney da logística. como poucos, eu não diria nem no Brasil, eu diria no mundo. Isso, palavras também não minhas, mas de clientes que conhecem mais do que eu, de viajar, de ter tanta coisa no mesmo lugar acontecendo ao mesmo tempo e acontecendo de uma forma organizada. O volume de operações exigiu que nós nos organizássemos. Então, houve até a criação de uma empresa que é um pátio regulador para caminhões, então ele não é um estacionamento. O que esse pátio faz, ele é como se fosse um pulmão que ele incha e desincha, cadenciando o fluxo de veículos que vão para o complexo da Cesar. Então, é um negócio que surgiu por uma demanda, a gente precisa lá dentro tem um hospital. Tem hospital uma próprio. Clínica, né? Mas não chega a ser um uma hospital. clínica do tamanho de um hospital. Vai? É verdade, é verdade. A gente, pela quantidade de pessoas que nós temos lá e também pela relativa distância do centro urbano, uma das soluções que que foi desenvolvida lá é justamente essa clínica, que ela visa dar apoio aos colaboradores. Então, lá a gente tem fisioterapeuta, tem clínico geral, tem consultório dentista, então você pode... tem dentro do plano, né, médico e dentário da Cesar, você pode utilizar os serviços ali. Tem câmara de raio-x, ela não tem uma UTI, mas tem uma unidade de tratamento um pouquinho mais intenso, com oxigênio se necessário, algo um pouco mais grave, e tem também, claro, uma ambulância, porque existem as limitações, então a gente teria ali a forma mais rápida de se chegar no hospital de referência mais próximo com a ambulância. Muito bom. Mas é um apoio
Muito legal, assim, todos os nossos colaboradores, e eu me incluo aí, utilizam serviços e somos muito bem atendidos. É um diferencial interessante. Fora, tem campo de futebol, que acho que até o Santos já usou o campo. Tem lá, não campo usou? de futebol, Tem. nós temos uma pequena agência de banco também para utilizar. Uma cachoeira maravilhosa. É verdade, a cachoeira também é maravilhosa, tem o ramal ferroviário. Sim. E também pela própria dimensão da estrutura, nós temos 6 refeitórios espalhados dentro da unidade, porque se fosse tudo num só, além da alta concentração, precisaria ser um refeitório muito grande, mas tem também a questão da distância, né? Para você se deslocar de um ponto até chegar no refeitório, tomaria muito tempo, então isso também foi segmentado, né? Muito bom, é muito legal mesmo. E daí o Redex foi a oportunidade também de entrar num novo segmento, para mim novo, depois de quebrar alguns paradigmas, que é a exportação de algodão. Então isso lá em 2020, e eu gosto sempre a gente trabalha muito com projetos, então quando o projeto sai do papel e se torna realidade, eu tenho uma foto com o primeiro pallet de polietileno que entrou, tenho uma foto com o primeiro fardo de algodão que nós movimentamos, com o primeiro container de determinado cliente, eu tenho esse registro, assim, eu acho legal, né? Então, tem essa foto do primeiro fardo de algodão em 2020, que ele só foi possível por conta do Redex, e o Brasil, desde então, e principalmente agora nos últimos 2 anos, nós temos cada vez mais quebrado recordes de produção de algodão, e somos hoje o maior exportador de algodão do mundo. Por muito tempo foram os Estados Unidos e hoje somos nós. E o legal dessa diversificação de cargas e dentro do universo químico, universo de algodão e agro, é que na área comercial nós temos também a oportunidade muitas vezes de conhecer a indústria, conhecer a fazenda, conhecer a usina. Então é muito bacana até como pessoa de você abrir a mente e entender como que esse mundo que a gente vive, na verdade, funciona, né? Então, o algodão é interessante porque você olha para um fardo de algodão e pensa, algodão branco, parecido com aquele da farmácia, aquele já está tratado, claro, ele é o mais branquinho possível, mas conhecendo uma fazenda de algodão, conhecendo os processos, sem contar que a lavoura em si é muito bonita, parece nevada, assim, um campo nevado, o carinho ou o cuidado com que é tratado o algodão nas etapas é muito interessante. E quando você olha para um algodão, igual, isso é uma xícara? É uma xícara. Agora, se você olha para o algodão, eu não lembro de cabeça o número, mas tem, acho que, se eu não me engano, são 9 categorias de qualificação do algodão. E é tão sutil a diferença de um para o outro, que o que caracteriza é a tonalidade do branco, alguns um pouquinho mais branco, outros um pouquinho mais puxado para o amarelo. E a quantidade de resíduos de semente que aquele algodão tem. E isso faz diferença, claro, no preço de venda dele. E existe um órgão internacional que qualifica esse algodão, que emite, ele gera amostras referenciais para as fazendas e para os produtores, para que seja possível, por exemplo, o cliente que está lá na China, no Paquistão ou no Egito, até interessante porque uma parte do algodão egípcio que a gente compra vem do Mato Grosso, não é do Egito. Mas de que forma essa padronização foi criada para que o cliente que está lá do outro lado saiba o que ele está pedindo, quem está aqui desse lado saiba o que é, porque só falar eu quero algodão mais amarelinho ou mais branquinho, cada ser humano entende de uma forma. Exato. Então existem amostras oficiais, referências do que é a classificação de cada cor e cada tipo para que possa pedir lá e entregar aqui. Em alguns casos, claro, até envia a amostra para o cliente antes de exportar, mas acelerando um pouquinho a conversa, quando a gente fala de algodão, hoje é uma operação que se tornou uma operação bastante robusta dentro do grupo, nós desenvolvemos bastante, nesse momento estamos no momento auge da safra, pico de safra, na verdade pico de escoamento de safra, né? A safra ela foi colhida e agora está sendo exportada. Então pela Cesare tem passado aí próximo de 2.000 containers por mês que são estufados de algodão. Isso vai de
Geralmente, Uma curiosidade, setembro, num contender desse, qual o peso do algodão? Porque o algodão é algo leve, né? Qual o peso? ele é leve quando é pouco, né? Mas os fardos, eles são extremamente Compactado, comprimidos, aham. compactados. Aham. Então, ele se torna pesado. Cada fardo aí é em torno de 200 quilos. Caramba. E você enche do piso até o teto com esses fardos. Então, o container chega lá às suas 27, 28 toneladas de carga. Nossa, Só de cara, algodão. é muito Extremamente algodão. compactados. É. Ah, impressionante, cara. Então, mais uma vez, essa diversificação trouxe a oportunidade de conhecer processos, pessoas, clientes. É muito legal isso, né? E mais recente, entramos também em alguns segmentos de minério. Então, quando eu falo minério, envolve tanto a estufagem de minério em containers, é um segmento, e dentro do grupo existe uma empresa que ela é uma empresa um pouco mais jovem também, mas é que ela é voltada para a revenda de produtos químicos. E dentro desse portfólio de produtos químicos, um setor onde nós estamos dando atenção e interessados, né, em crescer é o setor de mineração, mas focados em químicos de apoio à mineração. Então, uma mina é uma mini cidade também. Uhum. Eles usam químicos para diversos processos, né? Desde o processo de exploração, mas também tratamento de água residual e entre outros. Então, o químico está presente e a Cesare, até através de algumas parcerias de empresas internacionais, a gente tem focado e desenvolvido esse segmento da mineração. Não é o segmento onde eu sou, vamos dizer, Especialista? o comercial titular, mas tenho uma participação, um apoio também junto com o time, tenho participado, tem sido bem interessante, é um outro universo. E temos a operação portuária. Hoje, uma das empresas do grupo chama-se Comporte-C, ela opera aqui no Cais Público de Santos, onde nós temos ali uma área com prioridade de atracação. Foi uma empresa através de aquisição, já há alguns poucos anos, e a gente vem desenvolvendo. Essa empresa ela tem o foco na descarga portuária de granéis sólidos, principalmente fertilizantes. Existem outros granéis também que nós movimentamos, mas o grande volume da Cesare é fertilizantes, e do Brasil também o agro é o setor que a gente vê aí nas notícias, né, dia após dia. É um setor recorde, que puxa, que acima de sustenta. recorde. E até mesmo para a gente como químico também o agro movimenta bastante, porque de um lado a gente tem o fertilizante e do outro lado tem o químico que ele é usado para fazer o defensivo agrícola da lavoura. Sim. Então também consome bastante químico, a gente está muito dentro dessa cadeia, né? E o fato de ter o terminal ferroviário que nos conecta com o principal corredor é Mato Grosso, Sim, Centro-Oeste, né? Rondonópolis, permite escoar grandes quantidades de carga num custo mais competitivo. E o Brasil tem investido em ferrovias. Recentemente teve a inauguração da Brado, que é um cliente nosso, é uma empresa que a gente respeita e tem muito carinho, né? Eles inauguraram também uma rota que conecta Sumaré, que Sumaré, quando está indo de Cubatão para Rondonópolis, o trem cruza por Sumaré. Então ali pode ser também um ponto de transbordo ou de encontro para de Sumaré e a Davinópolis, no Maranhão. Sim. Então é a ferrovia que chama Norte-Sul. Já foi inaugurado? Já foi inaugurado. Eu lembro desse projeto aí, mas eu não tinha ideia que já estava sendo inaugurado. Começou, se eu não me engano, aí, há cerca de 2 meses começaram as primeiras composições. Que legal. A chegar em Davinópolis. O foco principal daí é o mercado doméstico, principalmente o abastecimento da região, Mato Grosso, Nordeste, mas também que a gente vê com bastante potencial, né? E somos uma parte importante da cadeia, que é onde o trem para, onde carrega e descarrega esse trem e faz a logística acontecer. Junta os modais, junta o caminhão com o trem com o caminhão. Ou seja, praticamente todos, só não tem o aéreo, isso porque você não contou, mas une praticamente todos os modais e uma experiência espetacular que você teve, né, nesses últimos anos. É por isso que eu brinquei, né? No meu currículo são 2 empresas, mas dentro da Cesare são 10. Gigante, Então, de experiência, de oportunidade, de conhecimento. E a Cesare é legal também. Nós temos uma mescla
de pessoas com muita experiência, de um lado, Aham. são as pessoas sêniores que participaram lá no início, de quando a Cesare era uma transportadora, somente uma transportadora, e carregam essa experiência e compartilham conosco, Sim. né? Eu seria, vamos dizer, hoje o escalão do meio em termos de tempo de vida de casa, Ah, mas tem também um incentivo e um estímulo muito grande na formação de novas pessoas. Então, a gente até não comentou dentro do que hoje tem, nós temos uma universidade corporativa. ah. Esse também é um projeto que ele foi idealizado pensando em você poder formar mão de obra, claro, mão de obra que possa nos atender, sim, mas mão de obra para a sociedade no geral. É um Uhum. projeto social. Sim. É um projeto onde a gente forma. Muitas pessoas saem dessa universidade corporativa que tem um convênio com o campus, saem empregadas na Cesare, ou se não da Cesare, mas em outras empresas, saem mais preparadas para o mercado de trabalho. Então a gente consegue mesclar isso, né? As pessoas Sensacional. com experiência para ensinar, as pessoas com energia para executar, e as pessoas ali com sede de aprender e vontade de crescer também. Junta tudo isso, tem Muito um bom, viés muito bem legal essa história. interessante. E dentro de toda essa experiência que você vive, já há muitos anos, deve ter várias histórias importantes na tua trajetória. Tem alguma que você lembre aí que é legal mencionar? Tem duas histórias que elas, de certa forma, se complementam. São histórias mais pessoais do que profissionais, mas que estão ligadas com a minha vida profissional. A primeira delas, logo no início que eu vim, mudei para Santos, e eu tenho essa rotina de dirigir de Santos a Cubatão, praticamente todos os dias. Então deixei para trás, entre aspas, família, deixei amigos, vim para cá sozinho. E eu estava dirigindo para Cubatão, acho que era segunda semana de trabalho, e foi no momento que na Cosipa teve a parada, teve uma demissão em massa, um momento Sim. conturbado ali aqui para a região, né? E eu estava indo com o meu carro tranquilo, de repente o trânsito todo parou, de repente as pessoas começaram a descer dos carros, começaram a sair todo mundo correndo, no sentido contrafluxo, e eu estava próximo assim do local que parou, tinha pessoas no meio da rodovia, e eu, rapaz do interior, né, me assustei ali, o que está acontecendo, né, mas vi todo mundo correndo, falei, Eu vou correr vou também. com a manada, vou correr, e daí começaram a falar que estavam, não sei se também era arrastão, mas estavam jogando pedra nos carros, estava tendo uma manifestação ali com um toque meio violento. E naquele momento, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: o que eu vim fazer aqui? Né? Sair lá da minha casa, da minha tranquilidade. O que eu vim fazer aqui? Então, me marcou até hoje. Eu lembro desse dia, assim, contando a memória à volta. Mas daí tem uma outra história que complementa. Desde pequeno, e a minha mãe sabe disso, eu sempre achei bacana, assim, achei bonito homens que trabalhassem de terno. E na Cesare a gente tem um jeito um pouco mais conservador, assim, o comercial usa terno, ou se não terno completo, mas uma roupa mais social e tal. É uma característica, né, da empresa. E eu gosto disso, eu gosto de usar terno. E daí, em determinado momento, ainda ali, eu diria no primeiro semestre de casa, eu fui em uma visita num cliente em São Paulo, na região dos grandes prédios, lá no Morumbi e tal. E daí eu estava passando, aqueles prédios espelhados, eu estava passando ali para um prédio espelhado assim, olhei eu de terno, olhei para o prédio para cima, olhei para tudo aquilo, daí também me passou um filme e falei, é isso que eu estou fazendo aqui. Sabe, deu uma sensação agradável, que aquela idealização que eu tinha, né, de admirar quem trabalhasse de terno, assim, E era essa você questão. ali. E foi eu, então foi gostoso, assim, essas histórias se complementam, porque de um lado eu me perguntava o que eu vim fazer, e do outro lado eu entendi, eu vim fazer isso, né, vim Legal. construir minha carreira, vim seguir minha história, então foi bem bacana isso também. Pô, muito legal.
E outro tema que eu vou abordar agora, você já citou várias pessoas aqui que foram importantes na sua trajetória, né? Inclusive vários nomes. Tem mais alguém que você gostaria de aproveitar o momento para fazer uma homenagem? Em termos profissionais, a gente fica com receio de Esquecer não alguém, mencionar né? nomes, porque a quantidade de pessoas que foram fundamentais para eu estar aqui, Ah, onde estou hoje, é gigante, ah, né? Mas trazendo um pouco para o círculo mais próximo, o que está mais presente no dia a dia, meus colegas de trabalho ali bem próximos, Regis, Fábio, são pessoas com quem eu aprendo. A gente divide sala, divide almoço, divide momentos fora da empresa de descontração, se tornaram amigos, né, e amigos que a gente carrega para a vida. Então, são pessoas especiais. Eu comentei do projeto em 2019, do polietileno. Junto com esse projeto, entrou uma pessoa no grupo que veio para, assim como eu vim para a Cesárea para tocar o terminal de contêineres, veio uma pessoa para tocar essa operação, que é o Roberto Felizardo. O Roberto hoje é o nosso gerente de operações do Depot C, então várias das divisões que eu comentei, ele é o gerente operacional que está à frente dessas operações, que também é uma pessoa que e eu tenho certeza que vale a pena ouvir a história, sabe? legal. Se em algum momento tiver a oportunidade. E ele é uma pessoa fantástica, assim, admiro demais também. A gente faz um bom par, eu de um lado comercial, ele do outro lado operacional, a gente se entende, a gente se ajuda. Então, também é uma pessoa, em termos profissionais, com que eu tenho muito carinho. E acho que eu não podia deixar de fora aqui, daí de uma forma mais generalizada, né? A minha carreira profissional, ela está muito conectada com a Cesárea, já deu para perceber, né? Uhum. A família Burlenk, que é a família proprietária da Cesárea, né? Logo que eu comecei na empresa, em 2015, eu vim para cá em julho, e em setembro eu tive uma notícia, depois de alguns exames, que eu estava com um problema de saúde, que era um tumor na cabeça, na região do ouvido, né, no canal auditivo interno. E naquele momento eu estava ainda até no contrato de experiência com a empresa. Puxa, eu estava de um lado meio que vivendo um sonho dessa oportunidade que estava sendo tão gratificante, empolgante, mas do outro lado isso, e eu passou pela minha cabeça, né? Eu vou ter que fazer uma cirurgia, e será que isso vai impactar? Como que vai ficar aqui? Como que com 2, 3 meses de casa eu vou poder trazer essa notícia, né? Mas não é algo que eu controlava também, né? Então, levei essa notícia e nesse momento, assim, o apoio no sentido de tranquilidade que eu tive foi algo que às vezes chega a emocionar, sabe? Falaram, Gustavo, vai lá, faz o que você tem que fazer, toma o tempo que você precisar e quando você voltar, teu lugar está aqui. Você já faz parte da família, teu lugar está aqui, então Que legal. fica tranquilo, né? E essa é um ponto que é uma das grandes vantagens de uma empresa familiar. Uhum. É claro que as grandes corporações e tal também têm muitas vantagens, né? Todo negócio tem, mas numa grande corporação, Isso é diferente. imagino que seria mais difícil de eu ter esse tipo de feedback, de tranquilidade. É claro que o mundo hoje, em alguns aspectos, principalmente dentro das corporações grandes, eles também têm uma questão humana envolvida. Mas isso também vai depender do gestor que está à frente, Sim, enfim. sim. E ali a questão humana do grupo como um todo, né, que vem desde da família, que não é uma família só acionista, é uma família presente e que está o dia a dia na empresa, né? Então esse DNA tá no sangue de todo mundo que passa a fazer parte e acaba correndo no sangue, né? Então é algo que também foi fundamental, assim, eu guardo com muito carinho no coração. Pô, muito legal. Parabéns. E a boa notícia é que estou aqui hoje, a cirurgia deu tudo certo. Que bom. O Pai do Céu
cuidou de mim É. e estamos aqui hoje. Que bom, graças a Deus. É. Muito bom. Indo agora para a parte final já. Parte final. A gente tem um quadro em que o convidado indica um livro que foi importante na sua trajetória, na sua vida, qualquer livro. E aí, através do nosso parceiro da Amazon, a gente oferece esse livro com super desconto para quem tiver interesse em comprar. Qual seria o livro que você gostaria de indicar hoje? Eu sabia que existia esse quadro, e eu até pensei, que livro? Já li alguns livros, muitos deles voltados para negócio, alguns deles voltados para aquele tipo autoajuda e Sim, tal, sim. né? Outros poucos de história, mas eu sempre procuro algo mais técnico, assim, mas eu acho que, bom, eu comentei que eu estudei em um colégio adventista, eu comentei em alguns momentos a respeito do Pai do Céu que cuidou de mim, e eu acho que o livro que, se fosse para... Eu li alguns livros, mas para recomendar um, seria a Bíblia. Sim, E a Bíblia, em especial o livro de Provérbios, sim, né? Então, dentro de todos aqueles livros que estão dentro desse livro, sim. o livro de Provérbios, que eu acho que ele é um livro que ele traz sabedoria e ele condensa muito do que esses outros livros que eu já li e tal, de uma forma clara, simples, direta, e tá ali esse ensinamento, essa sabedoria, seria o livro que eu indicaria. E Provérbios, ele tem até uma particularidade, que são 31 capítulos, então isso torna até mesmo a leitura muito simples, porque se você se determinar a ler um capítulo por dia, em um mês você lê ele inteiro, você consegue acompanhar dia a dia. Muito Então bom. seria o livro que eu vou deixar, Muito bom. seria a Bíblia. Então, nós vamos achar uma versão bem legal do livro mais lido no mundo. É né? verdade, é E verdade. aí a gente vai deixar um linkzinho de uma versão bem legal. A gente vai achar uma versão bem legal. A gente vai deixar um link aqui. Você vai poder acessar e comprar esse livro com super desconto do Sem Calado através do nosso parceiro da Amazon. Ótimo, ótimo. Muito bom, muito excelente indicação. Chegamos ao final. Passou rápido, hein, Emerson? Pô, muito rápido. E Puxa vida. agradecer por você ter vindo, aceito o convite. Sua história é sensacional. Imagina, foi um prazer. Cheio de aprendizado, cheio de histórias legais, né? Inspiradora. Eu que né? agradeço. Muito legal, agradeço muito por você ter Poder vindo. sentar hoje nessa cadeira, ter esse papo contigo, e é uma cadeira que tanta gente que eu admiro no nosso universo, né, que passou por aqui, uma boa parte deles, eu diria que até meus clientes, ou de alguma forma nos relacionamos aí, né, nesse meio corporativo, mas foi um motivo de bastante alegria aí o teu convite e essa oportunidade aqui. Não, eu que agradeço. Eu vou até... Você falou antes de homenagear pessoas, eu achei que haveria um outro momento, mas acho que o momento é agora, na verdade. Vai haver momento. Vai haver? Vai. Então tá. Então, vamos lá. Porque agora começa o último quadro. Você já deve ter assistido, você já conhece. Então, Já. é o A Deriva. Então, eu vou dizer algumas palavras e você vai falar o que você quiser Vamos lá. sobre isso. Tô pronto. Vamos lá? Né? A primeira pergunta, eu diria que não é um clichê, mas que é importante para todos nós. Qual a importância da tua família, não só na tua vida, na tua carreira profissional, o que eles representam para você? A importância total. A importância total. Eu me sinto muito privilegiado pela família que eu tenho. Assim, meus pais, a minha irmã, minha esposa, eu não tenho, sabe, do que reclamar. Sei lá, algumas pessoas às vezes reclamam. Quais são os nomes? Eu não tenho. Bom, meu pai é Sérgio, minha mãe é Rose, minha mãe é Cíntia e minha esposa é Karen. Muito legal. E é interessante como cada um deles, eles participam do meu dia a dia de uma forma. Então, o meu pai, ele é uma pessoa um pouco mais séria, um pouco mais reservada, muito correta. Então, sempre que nos falamos, né, porque a distância aí nos separa, mas é comum ele perguntar como estão as coisas no trabalho,
pessoal na empresa está contente, teus clientes, está tudo dando certo, sabe? Uma preocupação em como está o Gustavo profissionalmente, a carreira, a vida também, claro, mas já a minha mãe é demais. Minha mãe é demais. Mas a minha mãe é aquela que às vezes eu acordo e tem uma mensagem no meu celular dizendo, acordei essa noite e orei por você. Que legal. Então, é o lado emocional, o lado coração. A minha irmã, que, bom, já deixei claro também no início, né, que Você seguiu o caminho dela, né? segui, assim, ó, várias coisas, o caçula ia imitando, né, mas eu sinto que ela tem um amor tão grande por mim que ela se empolga e vibra com as minhas conquistas. Que legal. Então, às vezes, só pelo simples fato de eu ligar e compartilhar, eu estou tratando de um projeto, assim, e a gente tem a oportunidade de tratar de grandes projetos. E o projeto é assim, é assado, envolve tal coisa. Ela começa a ficar ansiosa. Ela fala, puxa, que legal, que bacana, e quando é que começa a acontecer? E manda foto, sabe? Ela vibra, dá para sentir que ela é uma pessoa que está ali torcendo por mim. E a minha esposa, claro, ela também torce muito por mim, mas ela é o meu porto seguro em casa. Então, tenho dias bons, tenho também dias difíceis, dias mais cansativos, mas eu chego em casa, às vezes ela já chegou antes de mim, às vezes ainda não, mas o meu lar é o meu porto seguro, onde eu consigo chegar, sabe, e ali deixo tudo. Não dá para dizer que eu deixo tudo de fora mentalmente, porque às vezes a cabeça continua acelerada, mas é ali onde, sabe, as coisas se acalmam. E a Karen tá ali comigo. A Karen também, ela é de Curitiba, ela não é daqui. Então, houve do lado dela também um sacrifício / esforço, que ela também deixou família, também deixou amigos para vir aqui, tá aqui comigo. Então, também significa muito isso. Que legal. Então, é o meu porto seguro em casa. Muito bom. E até a segunda pergunta está ligada também a essa questão da família. Você falou que você iniciou na farmácia da família. Iniciei na farmácia. E que ali você aprendeu a lidar com um cliente diferente, que era um cliente que realmente estava ali precisando de você, precisando de um apoio. Cliente que sente dores, né? O quanto isso foi importante para a tua carreira? O que você aprendeu, a lição máxima de você estar trabalhando na farmácia e aprender a lidar com esse tipo de pessoas? Me moldou como profissional, e também me trouxe a lição de que eu preciso focar no cliente. Se a pessoa está com uma dor de cabeça, não adianta eu oferecer um colírio, porque o problema não é no olho, o problema é na cabeça. Né? Então, profissionalmente, e principalmente na área comercial, é procurar entender exatamente qual é a dor do cliente, embora tem clientes que eles não conseguem enxergar a dor deles. Então, a gente precisa ajudar eles a enxergar, né? Diagnosticar o problema, porque às vezes a ideia é que seja um problema, mas o problema, na verdade, é outro que está causando aquele. Então, a gente trabalha nesse sentido de fazer um diagnóstico da operação, e daí entra, sim, o viés de projetos, de desenvolvimento, para conseguir formatar, seja uma solução logística, seja uma estrutura específica, conseguir formatar a solução que o cliente precisa ali, né, naquele momento, que às vezes também a solução de hoje não é a solução de amanhã. Exatamente. Então, naquele momento, é isso que precisa. Teve um episódio mais recente até, um player da indústria de etanol, que precisava exportar uma grande quantidade de etanol, e isso de forma constante, nos procurou, e tinha essa dor, e envase de etanol não é algo que nós até então desenvolvíamos. Até então. Mas entendemos o que ele precisava, juntamos as sinergias internas de mais de uma empresa, know-how, expertise de várias pessoas, montamos uma estrutura. Essa estrutura também está dentro do meu portfólio, que é de envase, de cargas líquidas, inflamáveis. E a operação recente, a operação tem
cerca de um ano mais ou menos, e chegamos a envasar 20 mil bombonas no mês, nos melhores meses. Então, mas foi isso, foi entender o que o cliente precisava e daí entregar para ele o que Entregar ele precisava. o remédio. Entregar o remédio. Se dói a cabeça, o colírio não vai resolver e vice-versa. É isso aí. É. E falando sobre a experiência como Sandwich Man. Não, com certeza isso te deixou constrangido, sentiu um pouco de vergonha. Mas a pergunta principal, se você tivesse hoje que voltar a fazer isso, ser um Sandwich Man, você voltaria a fazer isso? Voltaria. Claro que foi uma atividade movida pela necessidade. Sim. Né? Então, eu tive, de certa forma, como eu vou colocar aqui, eu tive o privilégio de poder estar em Londres estudando inglês. Minha família pôde me proporcionar esse privilégio. Uma parte eu também contribuí, que no colégio interno eu gravava CD e vendia, eu fazia se ali, virava. me virava, então juntei também um pouquinho de dinheiro para contribuir, mas não era possível também me manter, né, na condição de câmbio que existia, me manter lá constantemente. Então, é claro que a necessidade é que faz a situação. Vão dizer, Gustavo, se você pudesse ser sandwich man ou trabalhar num escritório nesse mesmo centro empresarial de Londres, numa sala só para você. Puxa, é até injusta a comparação. Mas se é necessário, e assim, foi um esforço, porque tira você totalmente da zona de conforto. Eu estou num país estranho, com uma língua que eu não falo, fazendo um trabalho relativamente pesado, porque são caixas pesadas, pedalando na neve, sabe? Alguns desafios ali combinados, mas isso também traz à tona aquela máxima de que sem esforço não há resultado, não há ganho, né? Então, isso me ajudou também a fixar de que, puxa, esforços são necessários para se atingir objetivos maiores. E se eu estava lá para aprender inglês, eu precisava ficar lá. E se essa era uma condição que precisava para me manter lá, era uma condição que eu ia me sujeitar ali, e me esforçar e dar o meu melhor até conseguir. Durou uns 2 ou 3 meses, depois eu melhorei. Mas sim, eu faria novamente, se necessário. Muito bom. E agora, para a gente encerrar, você comentou que a cada novo projeto, conquista, ou seja, você gosta de registrar uma foto. Perfeito. Né? Qual seria a foto que você sonharia em registrar no futuro? Caramba, hein? Essa foi pesada, Emerson, mas... Bom, eu respiro logística, vivo logística, e a Cesare tem uma operação portuária hoje, né? Mas é uma operação num cais público e tal. Registrar uma foto, quem sabe, com o primeiro navio encostando em um terminal privado, algo assim, eu acho que é uma foto que traria É uma bela foto. uma grandiosidade dentro de quem ama logística, que seria a foto que ia ficar assim no topo da parede, seria essa. Você vai me enviar essa foto. Amém. Em breve. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. Tenho certeza que vocês curtiram muito, como eu curti, essa história sensacional do Gustavo. Então vocês já sabem, curtam, compartilhem com os amigos e você já sabe, toda quinta-feira às 19 horas um episódio novo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Emerson. Valeu. Muito bom.